Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Sem Ponto Final da Docton TV, com mais um convidado nesta série especial Eleições 2024 da Docton TV. Nosso convidado é o Rogério Soares. Muito obrigada, Rogério, pela sua participação. Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo ao podcast da Docton TV, primeira de muitas outras entrevistas, Sim, né, Débora? Com certeza. Possivelmente, é isso aí. Rogério, então estamos falando de política, né? Já estamos recebendo outros entrevistados, os programas já estão rodando aqui na Docton TV. E a primeira pergunta que nós fazemos é como e por que surgiu em você esse desejo pela política? Então, esse desejo ele não é de hoje, é antigo. Na verdade, eu acompanhei política desde menino, com minha mãe, nos comícios, e eu tinha vontade, pretensão realmente, de um dia vir a ser político. E após uma doença que eu tive, do Covid, eu voltei e senti no meu coração a vontade de me tornar prefeito, tornar pré-candidato a prefeito pela cidade. Rogério, então deu para perceber que existe uma história assim da sua infância, a questão da sua mãe. Como que era esse envolvimento? Então, antigamente tinha showmício, né? Não era comício propriamente, era showmício. Eu me lembro na campanha do Dr. Eduardo, por exemplo, o Dr. Tomé cantando as músicas do Fagner, qual eu gosto muito. Eu lembro de outra campanha também, que foi o José Pessoa e Rubem Condé, na época contra o Fabinho e contra o Socortes. Eram shows também. O Fabinho tinha um caminhão Chevrolet antigo, velho. Eu lembro muito disso, foi ele o vencedor na época. Então, assim, a gente já tem esse sangue, tem essa vontade. E acabou que aconteceu agora, né, da gente vir a tentar esse pleito. Pode perguntar, Rogério, você acha que Caratinga precisa de uma renovação política? Como você vê esse cenário hoje? Então, Débora, né? Sim. Então, Débora, eu acho que qualquer cenário que tiver uma mudança é sempre bem-vindo, né? Eu acho que as coisas têm que mudar. Mesmo quando estão bem, às vezes podem melhorar. E eu acho que a nossa cidade, ela tem sido bem comandada, sabe? Claro que existe algumas situações diferentes que podem ser mudadas ou que devem, mas isso aí é de cada um, né? Então eu entendo que toda mudança, mesmo que gere algum desconforto, é bem-vinda. Na sua opinião, assim, dentro desse contexto, o que você gostaria que uma mudança imediata, assim? Olha, eu na condição de filho de Caratinga, né? Eu nasci na Rua do Buraco, no bairro Santa Cruz, o qual eu tenho uma gratidão muito grande, enorme. Eu me vejo, caso eu venha conseguir esse pleito, eu me vejo muito bem para fazer muito bem a cidade, porque eu sou uma pessoa daqui, eu conheço todo mundo, conheço todos, né? Conheço todos os bairros, a gente participa tanto na área social, esportiva e cultura, então a gente participa de tudo em Caratinga, a parte de igrejas. Então, assim, eu acho que caso eu venha ser prefeito, vai ser muito bom para a cidade, eu tenho certeza disso. Então, Rogério, isso já é mais do que confirmado que você, ano que vem, colocará o seu nome à disposição como pré-candidato à Prefeitura de Caratinga, é isso? Com certeza, Regiane, né? Já estamos falando que somos pré-candidatos, né? Ano que vem a campanha vai ficar mais intensa, e a gente vai estar mais próximo das pessoas, podendo falar das nossas ideias, nossos projetos. Rogério, a gente está vendo o seu nome circular bastante em Caratinga, Sim. né? Então você já está movimentando, já está montando um grupo político para trabalhar em 2024, que a partir de março, se não me engano, né, Baraque, são as convenções, não é isso? Então, tem uma mini-reforma que vai alterar um pouco o calendário. Eles estão falando na pré-campanha começar, inclusive, em janeiro. Opa! Recebemos, então, aí uma informação de Uma mudança bastidores aqui do grande, Baraque. né? Há uma possibilidade de começar as convenções ainda em janeiro, né? Antecipar o calendário. Antecipar o calendário. A partir de janeiro. Nossa, então assim, encurtou ainda mais essa corrida, né? O que demonstra também, né, Rogério, talvez que essa mudança, né, essa renovação, ou até mesmo algo melhor,
deve acontecer o quanto antes também, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que os candidatos deveriam realmente ter um tempo maior, né, para poder esclarecer a população, para poder levar a todos o conhecimento do que pretende, né, do que farão para a cidade, qual que é o entendimento, né, de cada candidato. Então, eu acho interessante essa antecipação, com certeza. Rogério, dentro dessa formação desse grupo, a gente sabe da importância de um deputado representando a região. Você já tem algum deputado ou isso ainda está sendo construído? Olha, Débora, nós até visitamos alguns deputados. Muitos deles disseram que está conosco. Porém, eu acho que ainda é muito cedo, né, para a gente anunciar isso aí, porque isso foi a nível de conversa ainda, né? Então, a gente vai esperar mais próximo do início da campanha para a gente estar podendo, né, falar nomes e tal. Então, a gente ter segurança, certeza. Conversa. É o que você comentou antes. Hoje a gente está fazendo aquele trabalho como pré-candidato ainda nos bastidores. A gente está em formação de grupos, né? Formação de entendimento de outras pessoas participarem junto conosco. Então ainda é muito cedo, né, para a gente anunciar aqui a presença frequente de algum deputado na nossa cidade em apoiarmos. E hoje a gente não tem nenhum assim representando a região, né? E o que você acha? Na minha opinião, faz muita falta. Mas, né, eu acho que a gente precisa de um nome para as próximas, inclusive, a gente conseguir formar um deputado aqui de Caratinga, região, né? Caratinga realmente não conseguiu eleger um deputado, nem federal nem estadual. Eu percebo que é muito interessante a nossa pré-campanha. Caso a gente venha conseguir esse pleito, seria interessante o candidato ser muito bem votado, até mesmo para os deputados crescerem um olho numa pessoa que carrega muitos votos, porque esse deputado naturalmente vai procurar por essa pessoa bem votada e vai querer representar a nossa cidade, né, tanto em Brasília quanto em Belo Horizonte. Então, eu acho muito interessante a nossa cidade concentrar os votos naquele candidato realmente que é merecedor e que Caratinga vai escolher. A gente está falando de novidades, né, desse desejo, anseio também da população. Como você avalia esse cenário que está acontecendo em Caratinga, Rogério? Vários nomes, e a maioria desses nomes nunca ocuparam um cargo político, assim, principalmente para a questão de prefeito de Caratinga. Sim. Qual que é a sua avaliação? E são nomes novos nomes, né, surgindo. É interessante, né, a quantidade até de pré-candidatos eu tenho acompanhado, a grande maioria conhecidos meus, temos até a mesma faixa etária de idade, e são realmente pessoas boas, são interessantes para a cidade. Existe alguma coisa determinante para a função prefeito, né? Não é simplesmente também a gente querer ser prefeito, a gente realmente tem que estar em condições de ser prefeito. Por mim, eu posso falar, logicamente, o meu coração me pediu, sabe? E em outras entrevistas eu comentei que eu sinto um propósito de Deus na minha vida, né? Após o que eu passei e consegui voltar, voltei melhor que era antes, graças a Deus, sem sequelas. Então, assim, hoje eu me sinto preparado porque eu me sinto até blindado por Deus, sabe? Eu estou com muita vontade de passar por esse período aí e conseguir, caso Deus permita e a cidade também apoie. Eu estou com muita vontade e disposição para isso. Todos que passaram aqui na nossa entrevista olharam também com bons olhos essa iniciativa dos nomes estarem surgindo. Muito bacana. E por serem nomes novos. Né? Sim. Pessoas talvez que nunca pensaram em estar ali ao cargo de prefeito, né? Sim. E hoje tem essa visão, porque entenderam que uma mudança, né, um desejo de mudança, às vezes só ter o desejo não é suficiente. Você tem que ter aquele chamado, como você disse, né? Sim. Sentindo o chamado e erguer as mangas, tem que né, se movimentar, né? Para que isso aconteça. Mas assim, tem muitas pessoas que querem a mudança, né? Mas não tem esse chamado para ir fazer a gestão. Verdade. Então é interessante a gente conhecer todos, avaliar com mais tempo, né? Sim. Principalmente ano que vem, eu imagino que ano que vem as perguntas serão diferentes. Com certeza. Né? Esse primeiro momento é um momento de conhecimento. De conhecimento, né? Quem é o Rogério? Um pouco do Rogério.
Aí ano que vem as perguntas já serão outras, são as propostas, Sim, né? sim, perfeito. O que você vem trazer de proposta para Caratinga? Mas atendendo mesmo esse anseio da população, nós tivemos a iniciativa de iniciar também esse podcast, né? Para atender a expectativa do telespectador da Docton TV que quer Muito conhecer bacana, parabéns um pela pouco iniciativa. mais, né? Sim. Muito bacana. Dos nomes que já Sim. estão circulando na cidade. Perfeito. Então, a partir do momento que as pessoas conhecem, né? Porque cada segmento tem o seu público. Sim. Então, hoje, o nosso público está conhecendo um pouco mais também de do vocês. Isso é Rogério, interessante. Obrigada. Joia. Rogério, então você acredita que está preparado para vir como pré-candidato a prefeito de Caratinga? Perfeitamente. Muito preparado, com muita disposição, com muita vontade. E há 3 perguntas, Rogério, que nós já gostamos de antecipar e fazer. Como você avalia e o que você acha que pode melhorar na área da saúde, educação e infraestrutura de Caratinga, que a gente acredita que são segmentos básicos para o desenvolvimento de uma localidade, né? Perfeitamente. A verdade é que a nossa cidade ela está muito bem comandada, né? O nosso atual prefeito tem feito uma boa gestão. Logicamente, a gente vai procurar intensificar alguma coisa que a gente perceber que está falhando. As coisas estão fluindo, né? A cidade está evoluindo e o nosso entendimento é que a gente vai melhorar, né, o que já está acontecendo e o que ainda está por acontecer a gente vai correr atrás para buscar. E a gente falando um pouco de um cenário que a gente vem desde o ano passado, com as eleições presidenciais, um cenário polarizado. Né? Você acha que isso chega nas eleições municipais ou não? Você acha Essa divisão, você acha que vai chegar nas eleições municipais? Como ou é que você vê esse cenário ainda polarizado, que a gente ainda vê redes sociais, ainda tem muita polarização, né? No meu entendimento, Débora, a gente está falando de eleição municipal. Sim. Né? Então, para nós aqui, hoje, no meu entendimento, não tem nada direita ou esquerda, não tem um lado ou outro. Na verdade, a gente quer ser gestor da cidade num todo. Então, hoje nós temos um presidente, né? E nós temos que respeitar. E o outro candidato, ele perdeu a eleição. Não tem o que falar, o que fazer, né? Então, eu gostaria de contar, se é que alguém tem um lado ou outro, eu gostaria de contar com todos, porque a minha intenção é fazer uma gestão para a cidade, né? Então, não tem nada a ver direita ou esquerda, um partido ou outro. Nós temos até vários partidos que a gente pode vir a ser candidato. Sim. Ainda não escolhemos um partido. Tá. De imediato, a gente tem uns 5 partidos, mais ou menos, que a gente está com ele para poder, né, ser candidato e ainda não escolhemos. Então, o que eu falei, a nossa eleição é municipal. Não tem nada a ver. Pensar na cidade, né? É pensar na cidade. É isso que a gente pretende. Isso é importante. Rogério, nós deixamos então agora esses minutos finais para suas considerações, o que você quiser reforçar também ao telespectador da Docton TV, algo que a gente não te perguntou, Sim. que você gostaria de esclarecer, pode ficar à vontade. Débora, Regiane, aos telespectadores, meu muito obrigado por essa oportunidade, né, de estar aqui com vocês. O que eu quero dizer é que durante esse período, né, de agora até as eleições, cada caratinguense, cada pessoa do distrito observasse, né, assistisse às entrevistas de cada candidato, observasse as intenções e votasse, porque o voto é muito particular, pessoal, votasse naquele candidato realmente que pensa na cidade. Eu penso que quando a gente pensa em trabalhar para o público, a gente não pode olhar o próprio umbigo. Eu sei que caso eu venha participar, eu sei que eu vou trabalhar pela cidade e para a cidade. E eu estou com essa vontade, com esse entendimento. Eu quero trabalhar por Caratinga, para as pessoas de Caratinga. Existe o Rogério Soares, proprietário do Supermercado Soares, e vai existir o Rogério Soares, caso a cidade honre e Deus permita, o Rogério Soares prefeito. O Rogério Soares prefeito pode ter certeza que vai ser um servo, um funcionário da cidade.
tá bom? Então eu quero que todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, tenham esse entendimento e façam a melhor escolha. Muito obrigada, Rogério, Obrigada pela sua mesmo, participação, legal, né? ter aceitado Rogério. o nosso convite. E a você, telespectador da Docton TV, do podcast Sem Ponto Final, esperamos no próximo programa. Até mais! Até mais.